Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e também o áudio pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a rádio de todos os esportes. Hoje é dia 16 de janeiro, estamos em plena quarta-feira e apenas alguns dias da estreia da Ferroviária no Campeonato Paulista de Futebol da nossa principal divisão. Estreia que está marcada, oficializada pela tabela para sábado às 5 horas da tarde no estádio da Vila Belmiro contra o Santos Futebol Clube. Santos que vive uma situação também complicada, contratou Sampaoli, um técnico de reconhecida capacidade, nível internacional, mas os reforços não chegaram. Há uma preocupação da torcida, há uma preocupação do próprio técnico com relação a isso, Então, está aí um problema meio complicado que pode ensejar a Ferroviária, uma boa perspectiva para o jogo de estreia. Vaguinho Fiorini, ontem o São Paulo ganhou com tranquilidade. O que você tem para falar no seu destaque da abertura do programa de hoje? Seja bem-vindo, Vaguinho. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E o destaque para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem nós tivemos a goleada humilhante do Cruzeiro em cima do Rio Preto, 6-0. Não deu chance aí para o time do Rio Preto. A boa vitória do Guarani lá em São Carlos diante do Botafogo do Rio. O São Paulo, que ganhou com extrema facilidade. Se não fosse o goleiro do Mirassol, seria uma goleada ainda maior. E o Palmeiras, que deu adeus de novo à Copa, hein, Zé? Puxa vida, eu falei ontem que o jogo ia ser difícil. E foi mesmo. Foi mais difícil que você esperava, Wagner. 2-1 para o Figueirense. O Palmeiras está fora. O Figueirense vai enfrentar o Guarani. E o São Paulo enfrenta o Cruzeiro amanhã aqui na Fonte, Zé. É interessante, Está ficando mais ou menos difícil, Mais fácil ou menos difícil para o São Paulo, Embora tenha Cruzeiro. O Cruzeiro é uma grande equipe, O Cruzeiro tem uma base muito forte. Vai ser um grande jogo aí. Eu não tenho dúvida que daí sai o finalista. Quem passar... Daí eu acho que sai o finalista da Copa São Paulo, porque depois vai haver o cruzamento com o Figueirense ou o Guarani, mas eu acho que de São Paulo e Cruzeiro sai o finalista da Copinha, Zé. Muito bem, Marcos Chiochini, essa Ferroviária nas semanas de estreia no campeonato, sábado contra o Santos na Vila Belmiro. Um abraço, Zé, Vaguinho, telespectadores e ao nosso convidado que daqui a pouco os telespectadores vão ver. Ferroviária está ajeitando as últimas peças aí para esses últimos dias de preparação. Sábado tem a estreia lá na Baixada Santista na Vila. E a grande expectativa para a torcida ver esse novo time, ver esse time em campo, ouvir pelos campeões da bola no sábado, direto lá da Vila. E quem sabe trazer um bom resultado aí nessa montagem de time aí, nessa novela aí do Santos, nessa montagem do time da Ferroviária, que a Fera possa trazer um grande resultado lá da Baixada. Muito bem, nós estamos recebendo para falar de Ferroviária aqui no programa de hoje. Mais uma vez a gente agradece a ele, a assessoria da Ferroviária. Está conosco aqui o diretor de futebol, Roque Júnior, da Ferroviária, e a gente vai abordar durante o programa toda essa preparação da Ferroviária, essa estreia contra o Santos e esse campeonato que a gente sabe que a cada ano que passa nos dá a certeza de que fica cada vez mais difícil, mais complicado. Mas, enfim, é o Paulistão, é o nosso sonho e nós temos que enfrentar essa dura realidade de um campeonato difícil. Roque, um abraço mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, do espaço que você nos dá comparecendo aqui à nossa Janela Esportiva. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é bom estar aqui com vocês novamente e como você falou, estamos preparados aí para o início do campeonato, o campeonato é difícil, mas está todo mundo preparado, a expectativa é boa. A expectativa é boa. Ainda bem, hein? Ainda bem, a expectativa é boa. Tem que ser, Tem que ser. Não tem jeito. Jogou na jaula do leão, Tem de algum jeito, tem que dar. Tem que dar certo. Tá certo. Ou enfrenta, ou escapa, Mas nós vamos enfrentar. Isso, exatamente. Então temos todo o programa hoje para conversar com o Roque Júnior aqui, falando da Ferroviária.
Mas eu começo com você, Vaguinho. Os resultados principais, os principais destaques ontem. E a eliminação do Palmeiras, né? O Santos já havia sido eliminado, ontem quem caiu foi o Palmeiras, que era um favorito ao título. Né? O Palmeiras começou a Copa São Paulo bem desfalcado, né, Zé? E a gente dizia que o Palmeiras ia ter muita dificuldade durante a Copa, e ontem pegou um time chato de se jogar contra, o Figueirense tem uma boa base, o Figueirense eliminou o Flamengo, e ontem acabou eliminando o Palmeiras lá em Capivari, 2-1. O Figueirense segue na Copa e será adversário do Guarani, amanhã, 19h15, em São Carlos, né? O jogo aí é Guarani e Figueirense. O Guarani venceu o Botafogo do Rio ontem por 1-0. O Figueirense venceu o Palmeiras 2-1. E tivemos lá em Marília o Cruzeiro goleando o Rio Preto 6-0. Aliás, o terceiro gol do Cruzeiro, Zé, o goleiro, coitado, vai ser uma lambança. Ele foi chutar. É cada um na sua, né, Zé? Goleiro não queira ser zagueiro, né? Ele foi dar o chute na bola, lá furou, rapaz. O jogador do Cruzeiro fez o gol. Vinícius Popó. O rapaz fez 3 gols, Zé. É o artilheiro lá da base do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez 6-0 e vai enfrentar o São Paulo, que ontem ganhou com extrema facilidade. Eu esperava mais do Mirassol, viu, Zé? O Mirassol sempre teve uma base boa, né? Mas olha, se não fosse o goleiro do Mirassol, teria sido um 5-6 também para o São Paulo. Ganhou com extrema facilidade. São Paulo e Cruzeiro amanhã, 21h30 na Fonte Luminosa. Hoje teremos mais 4 jogos. Às 3 da tarde na Rua Javari tem Atlético Mineiro e Volta Redonda. Às 5h15 da tarde em Osasco, um bom jogo, Grêmio e Audax. Às 7h30 da noite no Canindé tem Coritiba e Vasco da Gama. E às 21h45 na Arena de Barueri, Corinthians e Visão Celeste do Rio Grande do Norte. Bem, Marquinhos, nós já estamos interagindo aí com os nossos telespectadores aqui no WhatsApp, né? Isso mesmo, pelo WhatsApp 99796-3867, 99796-3867 e também pelo Facebook, pessoal já mandando mensagem aqui, as primeiras mensagens. O José Paulo do Nascimento lá do Imperador, a Karine Freitas também nos acompanhando e a Rosilene Lopes Macedo, né? A Rosilene, que é a mãe do Meritão, está sempre nos acompanhando, a mãe do nosso volante Igor Meritão, a família Meritão está sempre nos acompanhando lá na cidade de Monte Alto. Muito bem. Bem, nós temos aí os gols da vitória do São Paulo ontem na Fonte Luminosa por 3-0 diante do Mirassol, como o Vaguinho já disse, né? É uma vitória tranquila, né? São Paulo garantiu uma vitória tranquila e passa para outra etapa para receber o Cruzeiro e vai ser um jogaço. Só que o horário desse jogo, Vaguinho, 9h30 da noite, é brincadeira, hein? Olha, mas é menos... Brincadeira. É aquele assunto que eu não quero nem mais tocar nele, que já estou de saco cheio. Que é o problema da televisão, a gente vai ficar tocando nesse assunto e lá vai o programa embora. É ruim, mas é menos ruim do que 21h45 no domingo à noite. Sempre tem alguma coisa pior, né? Deus me livre, mas é um horário também um pouco tarde, 21h30, mas... menos ruim do que um domingo aí, 21h45, Zé. Tá certo. Bem, nós temos os gols aí, Marcos Chiocchini. Temos os gols aí, as imagens que a gente pegou, né, da internet, dos sites também, da vitória do São Paulo ontem na Fonte Luminosa, 3-0 para cima do Mirassol. Uma vitória, como o Vaguinho diz, tranquila. O São Paulo, o melhor jogador do Mirassol ontem foi o goleiro que evitou algo pior, o Lúcio, né? Saiu o primeiro gol do Gabriel Novaes, que faz gol esse Gabriel fez Novaes, 1-0. né? E ontem a gente conversava com ele depois do jogo, ele falou que no jogo da Ferroviária, aquela saída dele foi um corte, né, uma cabeçada, uma disputa de bola. Ele teve um corte na cabeça, recebeu 3 pontos, mas estava tudo bem com ele. Depois o São Paulo fez o segundo com o Antony e o Senna fez o terceiro gol do São Paulo, fechando o resultado de ontem. Esse é o gol do Antony e depois o Senna, que entrou no segundo tempo, definiu. E o Antony ontem acabou na comemoração chorando, né? Porque ele prometeu um gol para uma menina de Araraquara, menininha de 7 anos, que está com câncer. E ele falou, na hora que a menininha entrou com ele de mão dada, que ele faria um gol para ela. Ele se emocionou bastante, tirou foto com ela. O Pedro, que veio aqui também, diretor do São Paulo, colocou no post dele desejando força à família. Hoje ela está começando um tratamento aí de quimioterapia, então força a Larissa, força a família dela. E parabéns ao Antony, né, que prometeu para a menina e realizou o sonho dela de tirar uma foto com ele e fez o gol para ela. Ô Zé, e antes do gol do Antony... ele fez uma jogada lá que irritou muito o técnico Orlando, do São Paulo. Ele driblou o jogador do Mirassol e ele é um grande jogador, esse Antony, hein? Ele com a bola dominada, ele voltou para dar um chapéu no cara do Mirassol. Isso irritou demais o técnico do São Paulo.
Olha, tinha gente, até o comentarista do Sport TV disse uma atitude desnecessária de um jogador com o talento do ano. É verdade. É um bom jogador de excelente futuro. Agora, essas coisas têm que ser coibidas. Né? É que o jogador do Mirassol foi muito calmo, Zé. Se é um outro lá, já dá no meio dele, viu? A coisa se complica ali. Se o Vaguinho nos tempos do futebol amador, ele sairia de ambulância. Você ali, o jogo acabava ali mesmo. Ok, Júlio, vamos entrar no assunto da Ferroviária principal, né, estreia, etc e tal. Você acompanhou bem de perto a participação da Ferroviária na Copinha, na Copa São Paulo. Para nós aqui, a campanha foi muito boa. Sim. Né? Na nossa opinião, foi uma campanha muito boa, bem acima da média daquilo que se esperava. Mas mais importante do que a nossa opinião, o nosso pensamento, é o que a diretoria, vocês, acharam desse trabalho feito, muito bem organizado. E a Ferroviária chegou, passou pela primeira fase, passou pela outra e depois foi eliminada pelo São Paulo. Mas o seu ponto de vista, que naturalmente comunga com o ponto de vista da diretoria, é que é fundamental. O que vocês acharam da Ferroviária na Copinha? Foi um bom trabalho. A gente esperava, assim, esse tipo de trabalho que foi feito, o resultado que nós conseguimos. Claro que aí nós temos que levar em consideração, né? Acho que é um ponto também para que se pense. Quando você traz um grande, você sempre, como foi o São Paulo, como foi o Corinthians, né? Você passando, depois você vai encontrar de novo esse grande, então você tem uma barreira São duas, né? Maior, então de repente para o ano que vem pensar se vale trazer um grande para a sede, um grande paulista. Você pode trazer um outro, que hoje se você falar em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, são grandes clubes aí do Brasil, então isso também de certa forma poderia ser diferente, você encontrar um Figueirense, não que é mais fácil, mas é um jogo mais acessível. Porque o São Paulo hoje, você vê a equipe do São Paulo, eu acho que é a equipe das que eu vi jogar, aqui para mim é a favorita ao campeonato. Mesmo vendo o Corinthians, que teve dificuldade contra o Ituano, teve dificuldade contra o Red Bull, o São Paulo para mim é superior às outras equipes. Então nós também perdemos um provável campeão. Mas é pensar nisso também, né? Porque aí você consegue adiantar uma fase, como o próprio Mirassol veio jogar contra o São Paulo. Mas no todo foi muito bom o resultado. O jogo, acho, contra o São Paulo, que nós empatamos, foi muito bom, acho que para todo mundo que estava no estádio, para a garotada, para a própria Ferroviária, né? Mostrou a luta da molecada no jogo, a postura, mesmo sabendo que jogando contra um grande time, teve postura, jogou dentro do possível e conseguiu até um empate no final. Então, assim, conseguimos também um resultado fora contra o Velo, na casa deles. Então, assim, foi bom. Acho que nós de dentro gostamos do trabalho e eu acho que tem um bom caminho aí pela frente. Agora, Roque, aquele episódio de se levar o jogo para Rio Claro, que promoveu tanta discussão, tanta conversa, tanta revolta na torcida, né? E essa revolta poderia ter sido maior se de repente o time fosse eliminado. Ainda bem que voltou de lá com a vitória e foi a melhor resposta, né? Sim. A vitória em campo é sempre a melhor resposta a qualquer assunto de fora de campo. Agora, isso vai fazer a Ferroviária repensar. Você já falou, por exemplo, que de repente, a nível de objetivo de classificação, de repente é bom não ter um grande de São Paulo aqui. Essa é a parte técnica do assunto. Agora, com relação ao que aconteceu, você entendeu que a Ferroviária realmente foi prejudicada, que a coisa deveria ter sido de outra forma? Assim, o que até a Ferroviária se posicionou com a nota e falou com a federação, na verdade é para que fosse mais claro isso antes da partida, né? Porque isso não estava tão claro, não estava claro para nós internamente e não estava claro para ninguém fora. Então a cobrança que foi feita também na federação é que se você vai também ler o regulamento, no segundo artigo, não vou me lembrar exatamente o artigo, mas está lá que vai decidir, a federação decide aonde vão ser os jogos, os horários, mas segundo critérios técnicos, segurança
/ logísticos, né? Então ali também não estava claro. Se for o primeiro critério técnico, né? A Ferroviária tinha que ficar aqui. Mas acho que não estava tão claro e isso foi a cobrança. E eu acho que isso para o ano que vem vai estar mais claro. E é o que a gente espera. E acho que a federação também entendeu isso. De estar mais claro para não gerar dúvida, porque quando está claro não gera dúvida, gerou dúvida para todo mundo e ficou uma situação realmente ruim para todos nós aqui, né? Tanto do clube quanto os torcedores que esperávamos jogar em casa. Mas como você falou, acho que o resultado que nós tivemos fora foi bom, isso realmente deu uma acalmada mais nos ânimos, mas serve de alerta para uma próxima vez, de deixar mais claro e a gente pensar nisso. Né, o quanto seria bom ter um grande aqui ou não, para que a gente também possa ter, de certa forma, esse critério técnico levado mais à risca. Né? Você, de repente, vem um grande, ele não pode se mover, né, dessa sede, não vindo um grande paulista, como foi um outro, Botafogo, um Vasco, o próprio Cruzeiro, vem um outro que seja grande, mas não paulista, né? Isso, mas que dependendo, a Ferroviária seja a sede e não o clube grande seja a sede, como é o caso do São Paulo, que está permanecendo aqui. Exatamente. E quando pega uma cidade como a nossa, um estádio como esse, o clube grande não quer sair mesmo. Né? Virou, em todos os sentidos, a casa do São Paulo. Isso. Então nós temos que pensar nisso, até que ponto isso é bom, de certa forma, para a cidade. Você tem um grande, você movimenta, você tem um estádio cheio, mas o quanto é bom de repente ter isso também para o clube local, né? Para que a gente consiga andar um pouco mais na competição. Então isso são coisas de se pensar e eu acho que vale a discussão também com a população, com os torcedores, né? Que fazem parte do contexto geral. Tá certo, nós já vamos para o intervalo e vamos voltar em seguida para a gente entrar no assunto Ferroviária. A equipe principal estreia no próximo sábado em Santos contra o Peixe. Estamos recebendo aqui com muita satisfação o diretor de futebol Roque Júnior e a gente vai abordar todos esses aspectos aí que são assuntos permanentes, né, dos nossos internautas aí, preocupados em quererem saber como é que está a Ferroviária, como é que está o time, como é que vai ser esse campeonato, enfim. É a época em que a cidade vive mais a Ferroviária, até pela importância do campeonato. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar tem os pneus, o que eu vou fazer? Oh, escapamentos e pneus é a solução. Oh, escapamentos e pneus me custa. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Borsari Imóveis, atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e é a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs para uso industrial, comercial, agrícola e residencial.
capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Prepare-se! Mega Feirão de Carros em Araraquara, no CA. Nesta sexta, sábado e domingo. Taxas especiais para você fazer o melhor negócio. Mega Feirão de Carros. É nesse final de semana em Araraquara. Estamos de volta já com Suco Prates aqui na mesa. Hoje, sabor laranja. A gente queria fazer uma surpresa pro Roque Júnior, né? Quem sabe essa surpresa possa acontecer ainda, mas a nossa preocupação maior era servir Suco Prates sabor laranja, que é o sabor preferido do Roque Júnior. E a gente acionou a Roy e Companhia Limitada, né, para que tivéssemos aqui, inclusive na embalagem, né, na nova embalagem, o Suco Prates, que é da fruta para o copo. O Suco Prates é o melhor suco do mundo. Vamos continuar falando de Ferroviária, agora o assunto é a equipe principal e vamos lá, moçada. O Roque, dos jogadores já apresentados, os 25 jogadores à disposição da Ferroviária, a repercussão maior e até mesmo por parte negativa da torcida ficou quanto ao Maurinho, por tudo que aconteceu com ele no passado. Queria que você falasse como foi a negociação para a contratação do Maurinho, o porquê do Maurinho e esse passado deles, vocês também analisaram também, antes dele chegar aqui à Ferroviária, por todas as dificuldades que ele passou também fora do país? Então, mas aí assim, o que a gente tem que avaliar é entender um pouco mais, né? E você também não pode não contratar um jogador, primeiro buscando entender o que foi por causa do passado. Ele teve uma dificuldade na Coreia? Teve. Outros jogadores também tiveram dificuldade. Teve momentos bons? Teve. Então você tem que juntar tudo e fazer uma perspectiva. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que jogou em alto nível, disputou Série A. O momento da contratação foi uma oportunidade, né? Ele acabou tendo um problema, ele teve um problema de contusão no Avaí e também não estava muito feliz. E aí nós entramos em contato com ele explicou qual era a situação e nós falamos que tinha interesse de trazê-lo pela qualidade que é. Eu acho que é um jogador que, como já jogou num nível acima do Paulista, jogou Série A, é um cara estando bem fisicamente, vai dar conta do recado. Então nós trouxemos ele antes, né? Ele está aqui desde o início de dezembro treinando. Foi um dos primeiros, se não foi o primeiro a chegar. Né? Primeiro. Né? Então, assim, a gente pensou tudo nisso, né? Tá bom, estava um mês e pouco sem jogar, tinha vindo uma contusão, então vem antes, a gente avaliou, passou pelos exames, e aí foi feito um trabalho com ele desde o início de dezembro. Quando todos os jogadores voltaram dia 17, ele já tinha aí 15 dias treinando. Né? Então, assim, não a preocupação hoje. Fisicamente ele está bem, vem melhorando a cada treino e assim, eu acho que é um jogador que, se não tivesse acontecido o que aconteceu, por exemplo, no Avaí, hoje ele não estaria na Ferroviária. Era um jogador que poderia ter voltado para fora ou estaria ainda no Avaí ou estaria num clube, eu acho até de um nível melhor, num campeonato para disputar até uma Série A. Então, assim, acho que foi uma oportunidade trazê-lo e tenho confiança. Acho que é um jogador que, como já jogou um nível mais alto, vai dar conta do recado. Ô Roque, nós recebemos no final do ano passado um bombardeio de mensagens aqui, dizendo: a Ferroviária está demorando para contratar, está demorando demais, não contrata, chegaram só 2, 3 reforços, enfim. E no começo desse ano a Ferroviária acabou apresentando vários jogadores. Houve essa demora ou tudo foi planejado e as contratações chegaram no tempo certo, no entender da diretoria? Então, na verdade, os jogadores já estavam contratados. A gente conseguiu adiantar o mercado. Claro, o mercado teve um momento mais difícil, mas dia 17, quando nós apresentamos, a grande maioria já estava aqui. O ponto foi, tinham jogadores ainda com contrato, tinham jogadores que tinham que resolver a situação deles nos clubes onde estavam. Então a gente não podia já soltar todo mundo. Podia anunciar. Não podia anunciar.
né? Então foi isso, porque aí no início de dezembro, no início de janeiro, alguns jogadores já não tinham mais os contratos, já tinham resolvido a situação. A questão contratual, às vezes, demora um pouco mais, então primeiro você tem que fazer os exames, a questão contratual, a questão com outro time, às vezes da pendência do próprio jogador com o time que ele estava. Então eles já estavam aqui. Foi anunciar só depois, né? Eu acompanhei um pouco aí, não chega, e a gente já estava com jogadores aqui, né? Eu acho que o último aí a chegar foi um que nós não anunciamos ainda, mas já está aí treinando. Mas nós nos anunciamos justamente por isso, porque tem a questão, ele estava no Japão, volta, então assim, você tem que esperar um momento, mas já estávamos aí, a grande maioria treinando, então foi por isso aí a demora para anunciar, porque senão você anuncia, dá alguma coisa errada, você tem que voltar atrás, então é melhor dar uma segurada e foi isso que aconteceu, mas as contratações já estavam feitas, já estava tudo fechado aí, no dia 26, a grande maioria, no dia 17, a grande maioria a gente já tinha fechado. Roque, foram 3 jogos treinos, 2 derrotas e a vitória aqui contra o Mirassol. E nesses 3 jogos, o da derrota para o Mirassol, para o Sertãozinho, perdão, e a vitória para o Mirassol, os 2 gols do Lúcio Flávio, um dos mais experientes desse grupo, até mesmo por tudo que você falou sobre o Maurinho, por onde ele passou. Queria que você falasse aí desse aproveitamento do time nos jogos treinos e principalmente do Lúcio Flávio, nesses 2 gols dele marcados. O jogo do Sertãozinho, assim, esses jogos treinos são bons para você ver o que realmente você tem que corrigir, né? Então, assim, foram jogos bons nesse sentido. A gente não se preocupou muito, claro, com... É bom você ganhar, é bom, todo mundo gosta de ganhar, mas não se preocupou muito com o resultado. O jogo do Sertãozinho a gente tinha, acho que uma semana que a maioria dos jogadores ainda estavam aí treinando, então também se conhecendo. O jogo aqui contra o Mirassol já foi melhor. E lá também, algumas coisas foram melhores, outras não. Mas é para isso que servem os amistosos, né? É para você entender aonde você tem que melhorar, ver aquilo aonde você está bom. Então, para nós, assim, foi satisfatório essa preparação. Agora nós vamos entrar, né, realmente no que vale, que é o campeonato. E a questão do Lúcio Flávio é um cara experiente, que se você pegar 2 anos atrás, os últimos 2 anos dele, não esse, mas 2016, 2017, acho que ele fez 13 gols no ano, nos 2 anos, né? O ano passado ele fez, em 2018 ele fez um pouco menos, estava no São Bento, depois se machucou, foi para o Paysandu, jogou alguns jogos, não jogou, mas é um cara experiente, que fez gols já, né? Então por isso que a gente trouxe ele, e aí nesses 2 jogos fez os 2 gols aí também, é um cara oportunista, um cara que briga bastante ali na frente também, tem um bom ataque ao espaço, é um cara de área que faz gol. Então, assim, a gente está satisfeito com o início dele e espera que ele faça esses outros 2, 3, 4 gols aí agora pra gente no Paulistão. Ô Roque, a Ferroviária contratou alguns jogadores de equipes rebaixadas no Campeonato Brasileiro, né? Equipes que caíram. Sim. A pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte: esse time que está aí, o elenco, né? Não vamos falar de time, vamos falar de elenco, sim, que é o correto. O elenco que está aí, a gente sabe que não é o elenco dos sonhos. Não é o elenco dos sonhos. A Ferroviária trouxe o que foi possível dentro das condições financeiras. Foi esse o objetivo, né? Colocado em prática. Olha, a gente tem que contratar de acordo com a receita que nós temos. Quer dizer, e dentro desse ângulo, talvez, quem vocês quisessem trazer não foi possível. Então a pergunta clara é essa: montou-se do jeito que foi possível e o que é que a diretoria pensa disso em relação ao campeonato? Então, são vários fatores, né? São vários fatores que te levam a contratar. A gente vem estudando o mercado desde junho, julho, olhando os campeonatos Série C, Série A, Série B. Fizemos também um acompanhamento da própria copinha dos jogadores que ficaram, né? Nós tivemos aí alguns jogadores que ficaram, mas usamos critérios. E assim, o que nós fizemos? Nós temos as características, né? Nós temos uma ideia de jogo, um modelo de jogo, e dentro desse modelo de jogo você tem característica. Então nós fomos buscar os jogadores segundo essas características que nós achamos que, para a nossa maneira de jogar, são jogadores que vão atender essa maneira de jogar.
né? E aí você tem outras situações, o mercado, você tem clubes, claro, de um potencial financeiro maior, tudo isso influencia na contratação, né? Temos jogadores que nós fomos atrás, sim, que a gente não conseguiu trazer, sim, mas outros jogadores nós também fomos atrás e conseguimos trazer. Então, assim, não tem uma regra fixa nisso, né? Nós temos que olhar todos esses pontos que fazem você contratar os jogadores, a montagem do elenco. Então, assim, nós estamos satisfeitos com o elenco, sabemos que é um campeonato difícil, e aí nós temos que também ter essa clareza, né? Porque hoje são seis clubes que não têm o campeonato nacional. Desses 6 clubes, você tem 3 clubes aí que aportam, que tem um caixa maior, vamos dizer assim, o caso do próprio São Caetano, do Red Bull, do Novo Horizontino, né? Isso também faz diferença, quer sim, quer não, faz diferença na hora de você contratar, mas nós, como a diretoria, acreditamos que nós montamos um time competitivo para o campeonato. Vai ser um campeonato difícil? Vai. Acho que o mais difícil que já teve aí nos últimos anos, vai, mas nós temos um time competitivo para a competição e foi bem estudado, tivemos ali um planejamento, um processo de contratação, acho que isso é importante também. Citei aqui a questão da Copa, da Copinha, né? Citei aqui a questão de como a gente buscou esses jogadores, né? Por característica, com o modelo de jogo, a situação da dificuldade do mercado. Então, assim, dentro disso tudo, a montagem foi boa. Eu acredito no time e acredito que a gente vai fazer uma boa competição. Roque, a gente recebeu a informação, você pode confirmar ou não, que até você falou sobre as dificuldades, né, de alguns jogadores que vocês queriam trazer e não puderam trazer. De jogador fazer aquele famoso leilão, né, de salário e até mesmo pesar o calendário, né. Às vezes tem algum jogador que a Ferroviária poderia ter trazido, mas eles escolheram ficar entre São Bento e Botafogo por terem um calendário maior. Aconteceu isso mesmo? Mas isso acontece todo ano, não é só a Ferroviária. Acho que todos os clubes enfrentam isso. Assim, isso é uma coisa normal. O Arrascaeta, o Cruzeiro queria, o Flamengo foi e comprou. Então, assim, é do mercado. Acho que assim, a dificuldade para a Ferroviária tem. Tem como tem para o Novo Horizontino? Sim. Para a Ferroviária um pouco mais. Tem como tem para o São Bento? Sim. Mas para a Ferroviária um pouco mais. A questão do calendário também influencia. Se você pega um jogador, um exemplo, sei lá, nós vamos contratar você, nós queremos você, e o São Bento te dá o mesmo valor por um ano, e a Ferroviária te dá o mesmo valor por 4 meses. Então, isso são as dificuldades normais do mercado. Isso acontece todo ano, mas está dentro do pacote. Mas isso nós lidamos muito bem. E os jogadores hoje que nós trouxemos também, que estão aqui, a gente confia e tem certeza que vai fazer um bom campeonato. É melhor falar dos que estão aqui do que dos que não vieram. Daqueles que não puderam vir. Agora, o Roque, é o seguinte, a Ferroviária a nível nacional tem o calendário desse ano, como foi do ano passado, um pouco mais estendido, né, levando em consideração o Campeonato Brasileiro. O ano passado fizemos uma campanha horrível, né, decepcionante, e a gente espera que esse ano seja totalmente diferente. Do elenco que está aí, que estreia sábado no campeonato, vários jogadores já ficam para o Campeonato Brasileiro ou será um outro desafio para a Ferroviária? E você tem absoluta razão, e a gente sempre comenta isso, lutar contra a falta de calendário é terrível. Porque o jogador, de repente, a Ferroviária oferece 20, o São Bento oferece 20, é aquilo que você disse. 20 vezes 4 dá 80, o São Bento oferece 20 vezes 10 dá 200 mil. Então, isso é terrível. Só mesmo um calendário pode resolver esse problema. A Ferroviária contratou para o Campeonato Paulista ou já contratou também para o Campeonato Brasileiro? Não, contratou para o Campeonato Paulista. Alguns jogadores nós fizemos contratos mais longos, então jogadores que podem voltar o ano que vem. Por que voltar? Porque normalmente esses jogadores jogam o Campeonato Paulista. Pelo nível que é o Campeonato Paulista, a gente acredita que, como são jogadores, todos eles jogaram Série B e Série A. Então tem uma história também, como nós falamos aqui do próprio Maurinho. Claro que tem alguns jogadores que tiveram sucesso, por exemplo, o Shoa subiu com Fortaleza e de repente o Tony caiu com Juventude. Mas se você olhar toda a história,
Esse ano ele pode ter caído, mas no outro ano ele subiu com o América. Então, assim, é uma história, né? A gente tem que pegar a história de cada jogador. Então, alguns nós conseguimos fazer um contrato um pouco mais longo. Com certeza eles vão ter mercado no segundo semestre. E é mais difícil para a Ferroviária segurar esses jogadores no segundo semestre, até pela questão financeira. Então, o que a gente acredita que vai acontecer? Focar agora só no Paulista e montar provavelmente um outro time para a Série D, porque é um outro tipo de campeonato também, é um outro perfil. A gente até olhou aí nos últimos 3 anos os times que subiram, qual o perfil desses jogadores. É muito difícil você ver jogadores que têm mercado Série B e Série A jogando uma Série D. Então é um outro perfil, acho que a gente vai ter que... a ideia hoje que a gente tem, nada vamos dizer, fechado, mas a ideia que a gente tem na cabeça é já montar um outro time para a Série D. Muito bem, nós vamos chamar um intervalo e a gente volta para o bloco final. Vamos ter tempo ainda para falar muito com o Roque Júnior aqui a respeito da Ferroviária e a participação do time, né? Essa expectativa grande da torcida com relação ao Campeonato Paulista de Futebol, que começa sábado. A Ferroviária desce a serra e vai jogar às 5 horas da tarde do sábado contra o Santos na Vila Belmiro. E daqui a pouco tem mais Suco Pratos aqui para os nossos convidados aqui nos estúdios da TV Cultura Paulista. Vamos lá, a gente volta em seguida. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Pratos, você vai gostar. Suco Pratos é da fruta para o copo. Beba Suco Pratos, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Pratos 100% natural. Suco Pratos é da fruta para o copo. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39.
Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do Estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. Estamos de volta para o bloco final do programa de hoje. Ferroviária estreia sábado contra o Santos. O Santos está numa fase meio complicada, contratou um novo treinador, o Sampaoli, que é muito conhecido, reconhecido inclusive internacionalmente, então o Santos enfrenta problemas, inclusive com respeito à contratação de jogadores. E o clima interno do Santos está complicado, é problema do Santos. Mas isso, Roque, pode de alguma forma ajudar a Ferroviária? Porque é claro, a gente sabe que de 1 a 10, né, a nível de performance técnica, nenhum time dos 16 vai entrar 100%. Isso é impossível, não tem como. E a Ferroviária está no meio aí. É um pouquinho adiantada em relação a alguns, talvez não tão adiantada em relação a outros. Mas o que você imagina disso? Do momento da Ferroviária, né, com o Vinícius Munhoz tentando dar o padrão, acertando a situação nesses últimos dias que nos separam da estreia, e o Santos, que vive um momento também complicado. Uma boa estreia ajudaria muito, hein? Ajudaria demais, hein? É o que a gente espera, né? Todo mundo quer essa boa estreia. A gente também. O Vinícius está trabalhando bem, os jogadores também. A gente sabe da dificuldade que é você jogar com um time como o Santos, né? Ainda mais lá na Vila. Mas nós estamos preparados para isso. Sabemos da dificuldade, mas estamos nos preparando bem. Claro, assim, o Santos está num momento aí de acerto também, né? Chega um novo treinador, não é fácil, ainda mais um treinador que vem de fora. Eu acho que tem que dar um tempo dele se adaptar, porque a questão da língua também, a comunicação, tudo isso influencia. Então, assim, eu acho que nós temos um pouco mais de treinamento de dias de treinamento do que o Santos, e isso pode jogar a nosso favor, mas sabemos da qualidade dos jogadores que estão lá. Mas vamos tentar usar da melhor maneira, a melhor estratégia possível para conseguir sair de lá com um bom resultado, mesmo sabendo da dificuldade pelo momento que o Santos passa, mas do jogo difícil, tanto para nós quanto para eles também. Não vai, eles também entendem e sabem que a gente está se preparando para ir lá e fazer um bom jogo e conseguir também um bom resultado. Ô Zé, e falando de Santos, o Santos não anunciou ainda, mas o Santos tem a segunda contratação já alinhavada. O Santos não anunciou, mas o Atlético Nacional da Colômbia anunciou, que é um jogador do Atlético Nacional, Felipe Aguilar, zagueiro, 26 anos, é o novo reforço do Santos. Inclusive até o Atlético Nacional fez aí boa sorte para ele para seguir a carreira. Um zagueiro de 1,90 m, é o segundo reforço depois do Soteldo, o venezuelano que chegou para o Santos de 21 anos, e ontem ele foi apresentado, Zé. É desse tamanhozinho. É um pequeno polegar. Estão chamando ele de pequeno polegar. Então, o Felipe Aguilar, o Santos anuncia nas próximas horas, mas é o segundo reforço do Santos para a temporada. A minha pergunta para o Roque Júnior é a seguinte, Roque, ainda em cima de contratações, que a gente anda pela cidade aí e muita gente vem perguntar. O Roque Júnior tem influência no time, no Palmeiras, nos times grandes de São Paulo. É uma norma da Ferroviária, é um projeto da Ferroviária de não contratar jogadores de time grande, porque a gente ouve assim, ó, o jogador de time grande vem para a Ferroviária, para um período de contrato, ele vem pensando no time grande. Mas às vezes algum jogador que não é aproveitado nesse time grande, ele tem a chance de no Campeonato Paulista aparecer e depois voltar para lá. Mas primeiro ele tem que fazer um grande campeonato pelo time que ele está. Não é norma da Ferroviária contratar jogador de time grande? Não é norma.
Nós trouxemos um agora, que é o Rodrigão, que é do Atlético Mineiro. Então, assim, um time grande como o Atlético, e já teve outros aqui também que passaram. Você tem, acho que tem que ser avaliado cada caso um caso, né? Tá bom, vamos trazer algum jogador? Vamos, um time grande. Primeiro vamos entender se o jogador quer vir. Segundo, vamos entender a questão financeira. É isso que a gente tem que ver. Terceiro, ver se nós queremos também um jogador, né? Então, passa por uma avaliação muito mais complexa do que simplesmente vamos pegar um jogador do time grande e trazer aqui que ele vai nos ajudar. Não é. Tem jogador que pode vir e nos ajudar, outros não. Então, depende de vários outros fatores para definição, mas não é uma regra não ter jogador de time grande, tanto que a Ferroviária já teve. E hoje no elenco nós temos um aí do Atlético Mineiro, então não tem norma. O que o pessoal pergunta muito é jogador de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. A gente vê o time do Palmeiras com um elenco super recheado, um elenco de 40, 50 jogadores, contando aqueles que voltam sempre de empréstimo. É em cima desses jogadores que o torcedor pergunta. Então, nós tivemos um jogador que nós conversamos, o jogador não quis vir. Então, assim, é que não sai tudo o que, por exemplo, numa situação dessa, o que acontece, né? Mas eu estou citando aqui um jogador de um clube grande que a gente tentou trazer e ele não quis vir. Então, assim, às vezes o cara é de cada um. Às vezes o cara prefere ficar treinando separado do que vir jogar. Então, assim, acontece? Acontece. Tem outros que a gente pode conseguir trazer? Sim. Tem outros que sim. Então, assim, não é uma regra geral, né? Geral de que nós não trazemos jogador. Não, nós vamos atrás, conversamos, mas eu acho que tem alguns pontos que tem que ser avaliados, bem avaliados, para que ele venha e realmente nos dê aquilo que nós precisamos, né? Porque às vezes o cara está num time grande, mas não quer vir para um time menor. Tudo isso tem que ser levado em consideração até pelo campeonato que a gente faz, né? Roque, ainda mais perguntas, 2 perguntas em uma, se você me permite. A gente falou, né? Eu mesmo tinha feito a pergunta, são 25 jogadores já no elenco. Vocês pretendem contratar mais um para completar essa lista de 26 até o andamento do Paulista? E ainda sobre a Copa São Paulo, algum clube grande, até mesmo fora do país, está monitorando algum dos meninos da Ferroviária já? Já chegou até vocês alguma informação, algum contato? Sobre os meninos da Taça São Paulo, a taça ela funciona dessa forma, né? Então vem muita gente, pergunta de um, pergunta de outro, assim, nada concreto ainda, mas algumas sondagens aí de alguns meninos nós já tivemos. E aí tem que ver o que vai acontecer nesses próximos dias aí para ver se tem alguma evolução ou não. A primeira eu esqueci. A primeira, 25 jogadores já à disposição. Vocês pretendem contratar o 26º? E que posição seria que você acha como diretor que está deficiente ainda no elenco, que o time precisa de mais uma peça? Eu acho que não está deficiente. Eu acho que nós trouxemos, dentro desses 25, nós temos 2 jogadores para cada posição. Essa briga hoje ela está bem equiparada ali, em cada posição nós temos 2 jogadores, né? E zagueiros nós temos 5, atacantes pelo lado aí nós temos 5 também. Então, assim, hoje se nós não contratarmos, o grupo tá homogêneo e tá bem formado. E aí, se surgir alguma oportunidade de mercado, a gente pensa e pode trazer ou não, né? Deixamos essa vaga justamente para ver se tiver alguma oportunidade, de repente um jogador de um time grande que não vai ficar, porque às vezes isso acontece, né? Como é a vaga do Paulista, de repente pode ser, mas ainda não temos nada definido assim, vamos trazer ou não vamos trazer. Está ali, aberto, se tiver oportunidade a gente traz. O Roque, vai ser o seu primeiro Paulistão com a Ferroviária. Sim. Certo. Nos anos anteriores, desde que subiu em 2015, fez o primeiro Paulistão em 2016, a Ferroviária tem tido participação que leva o torcedor à loucura e do sofrimento, né? Em 2016, em Lins, se acertou o resultado com o Linense, e eu estou falando isso porque é público e notório, a gente escapou. 2017, se acertou com o Botafogo, escapamos de novo na última rodada. O ano passado teve uma rodada mais tranquila, foi na penúltima rodada que a Ferroviária escapou, quando jogou em Campinas já estava livre, e o resultado foi interessante para a Ponte Preta. Então, na cabeça do torcedor, qual que é a expectativa, né?
Ninguém fala em título, isso foi obrigação de outras equipes. Se fala numa boa campanha. Se fala numa campanha tranquila. Eu lembro que uma vez que você passou por aqui, falou que a gente quer uma campanha tranquila também. Isso é uma resposta natural e óbvia. Mas agora, às vésperas do início do campeonato, essa confiança você, em nome da diretoria, pode passar para a torcida de que pelo menos temos hoje um elenco, um time que pode dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor? A gente não ter que, já para Santos, levar a maquininha calculadora para voltar fazendo conta, começar a torcer para outros times caírem, enfim, esse sofrimento que o torcedor da Ferroviária não imaginava passar desde que a equipe voltou para a principal divisão. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que ser realista. Sim. É um campeonato que não é só a Ferroviária que faz a conta. Todo mundo faz a conta. Então, assim, é um campeonato difícil. O que eu posso passar para o torcedor da Ferroviária é que é um time competitivo. Vai ser um time competitivo. Que vai ser difícil o campeonato? Vai ser difícil. E não tem como dizer, vai ser um campeonato tranquilo. Não, é um campeonato muito difícil e eu acho que o mais difícil aí dos últimos anos. Mas o que eu posso passar de confiança é isso. Vai ser um time competitivo e a gente tem os objetivos da Ferroviária no campeonato e a gente vai... O clube em si vai lutar por isso. Está todo mundo muito engajado nisso. Então isso o torcedor pode ficar tranquilo. Que vai ter muita luta para que a gente consiga alcançar os objetivos. Mas não posso dizer que vai ser um campeonato fácil. Vai ser um campeonato, repito, muito difícil. Então é importante o torcedor saber disso, mas estar junto com a Ferroviária, torcer para que a gente consiga o objetivo aí de manutenção no primeiro momento e depois o de classificação. Mas assim, o que eu posso passar é isso. Estou confiante que a gente vai fazer um bom campeonato, apesar de ser difícil para todo mundo. Muito bem, e no final do programa nós temos mais um convidado especial aqui, né, que assistiu o programa aqui nos estúdios, e a gente vai chamá-lo, né, para que ele venha até aqui, para as câmeras também, né? É um grande parceiro dos campeões da bola, o Arroio do Suco Prates, né? E tem uma homenagem para prestar aí para o Roque Júnior, né? Porque o Roque Júnior adora o Suco Prates. Vem cá, Arroio. Aí demorou, mas chegou, viu? Demorou, mas chegou, ó. Prazer, viu? Prazer imenso conhecer pessoalmente, né? Palmeiras, tudo bem? Vai tomando suco pratos para Santos. O Zé já me falou que você adora suco pratos, então pessoalmente eu vim trazer muito obrigado. Um suco para você. Obrigado. Tudo bem? Gosto mesmo. Suco é bom. Suco é bom. A molecada vai chegar agora e vai ter suco lá. Tem suco, agora tem suco. O Roque me falou, Zé, que a molecada, os filhos dele vieram aqui e abriram a geladeira. Cadê o suco pratos? Não tinha. Eu falei, eles me prometeram, mas não levaram até lá. Então a promessa, Arroio, está cumprida, né? É legal. Parabéns para mim é uma satisfação grande, né? Porque ainda mais conhecer pessoalmente, né? Que é um ídolo aqui né? Do brasileiro. Obrigado. Então, para mim, é muito gratificante saber que ele toma o suco pratos e gosta do suco pratos. Né? E vivia cobrando, quer dizer, na medida em que ele cobrava, é porque realmente ele toma e gosta, né? Porque senão passaria batido, né? Agradeço, obrigado. O prazer é todo meu. Fica aqui, Arroio, para o final do programa. Tá bom. Nos dá a alegria aí da sua companhia. As perguntas finais aí. Não, só agradecendo o Roque, muita gente mandando... perguntas aí pro Roque, o Hélio Martins Guerra, o Gersínio Porfírio. A do Guerra eu quero saber qual é. Não, o Guerra mandou mais abraço pro Roque do que pergunta, né? O Guerra mandou ontem assim, Roque, vamos bombardear o Roque Júnior de pergunta. Chega aqui, ele não manda nenhuma. Só um abraço. Chega aqui, ele fala assim, Roque, de Blumenau via Facebook marcando um ponto. Bom dia a todos. Então o Roque vai dar bom dia pra você. Bom dia. Ô Roque, eu tenho uma pergunta. No final da Copa Paulista, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele se mostrou preocupado, porque esse ano de 2019 será o primeiro ano que a Série C do Brasileiro não tem um representante no futebol paulista. Ele disse que o futebol paulista precisa aprender a jogar a Série D. Ele falou que até abriria uma reunião com os times que vão participar da Série D. Você sabe se essa reunião vai acontecer e a importância de uma reunião como essa? Assim, eu sei da preocupação dele, né? Na verdade, hoje nós temos mais times na Série B do que qualquer outro estado. Né? E claro que para chegar você tem que passar pela Série D, que é um campeonato realmente difícil, ainda mais regionalizado. Né? Ele falou nessa reunião, mas não marcou. Eu acho que é interessante, no que a federação puder ajudar os clubes,
porque é interesse também da federação, né? Não sei se a federação acho que se propôs a fazer um estudo para mostrar para os clubes sobre a Série D, mas eu acho que qualquer iniciativa da federação que venha ajudar os clubes paulistas na disputa da Série D, eu acho que é importante para todo mundo e para o futebol paulista, né? Ele tocou nesse assunto, mas até agora essa reunião não foi para frente. Na verdade, o foco é o Campeonato Paulista ainda, né? Nesse momento, não tem nem como, né? Tá certo. Bem, o Roque, muito obrigado pela sua presença. Arroio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Prazer para trazer o Suco Pratos aqui ao vivo em cores, né? Sabor laranja, que é o sabor preferido do Roque Júnior. Roque, muito obrigado. Boa sorte para nós todos, né? Ferroviária treinou muito com o portão fechado, a gente não teve muito acesso. A gente fica meio puto da vida com isso, porque nós acabamos compreendendo, porque no fundo é uma estratégia, a gente entende isso muito bem, né? Mas boa sorte para a Ferroviária, boa sorte para todos nós, né? E que a gente possa fazer uma boa estreia. Que seja. Vamos tentar conversar mais para ver se isso a gente consegue melhorar. Isso. Está nos prejudicando. Mas vamos conversar. Vamos conversar. Nada com uma boa conversa com o Suco Pratos resolve. Muito bem. Fim da nossa janela esportiva de hoje. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, gente. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Pratos, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.